artigo de 2014 da revista The Economist, uma publicação polêmica sobre a produtividade no Brasil. Falta de respeitos à parte, uma pitadinha de xenofobia ou não, deu o que falar. Podemos até não gostar da forma como eles falaram e abordaram o assunto produtividade no Brasil. O que nós não podemos é desconsiderar a profundidade dessa assertiva. O que não podemos é continuar vendo o nosso futebolzinho regado à paixão nacional, que é a cervejinha nossa de cada dia, e ignorarmos essa problemática, enquanto brincamos de produzir. Afinal, quem não for muito afeito às observações sobre produtividade, nossa inserção no cenário mundial, observações econômicas, enfim, pode até não querer se preocupar, mas vai ter que se preocupar pelo menos, porque daqui a pouco vai faltar até a cervejinha nossa de cada dia. Mas de que diabos estamos falando? Nós estamos falando que se um náufrago qualquer, um Tom Hanks da vida, que sobrevive apenas das frutas e dos peixes coletados, terá seu padrão de bem-estar definido pela quantidade de frutas e peixes obtidos em cada hora de trabalho. Essa é a definição mais simples de produtividade que alguém poderia conceber. Esse é o conceito de produtividade. A quantidade de bens e serviços produzidos em cada hora trabalhada. Com o país é igualzinho. Temos que dividir o PIB pela quantidade de horas. A produtividade do Brasil gira em torno de 12 dólares, enquanto que a produtividade dos Estados Unidos gira em torno de 58 dólares per capita por hora. Mas então, é disso que esses gringos estão falando? Sim, é disso e de uma porção de números que fazem o nosso carnaval parecer festa de tribo, o nosso futebol parecer pelada e a nossa construção civil parecer brincadeira de Lego, quando mostra que os chineses constroem um edifício de 52 andares em apenas, pasmem, 19 dias. E os prédios por lá não andam caindo como aqueles do Sérgio Narras aqui no Brasil, não. Lembram? Lembram? Igual algumas pontes, viadutos, estradas que estão aí esburacadas e enfim. Lá não é assim, não. Lá não existe a corrupção da forma que vemos aqui. Absolutamente. Lá, se um pai e uma mãe colocam um corrupto no mundo, vai ter que gastar até com a bala para exterminar essa praga. Bem diferente daqui. Dados recentes do censo revelam que os nossos números de produtividade hoje, 2014, 2015, estão idênticos aos dos anos 70. Eu, sinceramente, acho que está até pior, porque naquela época nós conseguimos ainda ganhar a Copa do Mundo, década de 70, ganhamos a Copa do Mundo, não foi jogando em casa, não é? E ao contrário de hoje, não fizemos aquela vergonhosa partida de 7-1. Mas então, tirando os baianos dessa história de baixa produtividade, tá, brincadeirinha, brincadeirinha, essa malemolência baiana já é patrimônio nacional. Por que será que a nossa produtividade então é tão baixa? Tão baixa? Fico aqui pensando. Nossos caminhoneiros produzem pra caramba. Os caras, isso não tá certo, os caras tomam até rebite para produzir mais. E o dos americanos é que produzem? Isso tá errado, não tá certo. Pior que tá certo sim. Falta tanta coisa para esse pobre coitado desse caminhoneiro brasileiro produzir a mesma quantidade que os caminhoneiros americanos, que ele pode virar uma coruja de tanto rebite que ele não vai conseguir produzir nem a metade do que os motoristas americanos, os caminhoneiros americanos produzem. Pensa bem, o cara chega no porto,
para aquele caminhão lindo, maravilhoso, cheio de tecnologia, não é? Aquele caminhão lindão assim, já vai carregando, já vai saindo para a estrada? Não, gente, não é nada disso. Ele vai parar lá, o bruto, coitado, caminhãozinho surrado, com os pneus recalchutados, sem tecnologia nenhuma. O porto está dotado de tecnologia para carregar esse caminhão? Absolutamente, não está. Então ele vai ter que enfrentar uma fila quilométrica para ficar ali parado, aguardando carregar o caminhão dele para ele sair para a estrada, né? E o tempo passando, o tempo passando. Aliás, esse caminhão aí, sucateado, com esses pneus recalchutados, que vão soltando aqueles pedaços de borracha pela estrada, é até bom, né? Porque vai tapando os buracos que as estradas brasileiras têm. Porque como tem buraco, né, gente? Pelo menos com um caminhão assim, bandido não vai pensar em roubar o caminhão. Porque também o preço do seguro tá pela hora da morte. Com essa justiça que praticamente convida a praticar crimes, nego rouba os pneus, o caminhão e até a mulher que o caminhoneiro estiver carregando na boleia, se ela for interessante, né? E a proposta de modernização dos nossos portos? Foi para frente? Não, não foi para frente. O que tem em abundância é muita fila quilométrica. Dele perder tempo para carregar o bruto. Finalmente carrega o caminhão. Vamos para a estrada. Que estrada, cara pálida? É uma ou outra que dá para transitar legal. Sou mineira, não me interpretem mal. Sou mineira, tenho muito orgulho de Minas. Mas quando eu transitava pelo estado de São Paulo, ia chegando a estrada de São Paulo para Minas, entrava em Minas, eu dizia pronto, já caímos em Minas, porque literalmente caímos. A estrada boa era interrompida abruptamente e simplesmente caíamos nas estradas mineiras. E a carga tributária? E o preço dos fretes? E o preço dos combustíveis? Que está caindo no mundo inteiro, exceto aqui no Brasil. Realmente, não adianta achar ruim o que publicaram. Enquanto o nosso pessoal consegue fazer 3 viagens de frete, o motorista americano faz 9, 10. Isso é o quê? O que nós falamos lá no início. Produtividade em hora. Estamos perdendo tempo no país inteiro por falta de infraestrutura. O país inteiro está sucateado. Estamos precisando de infraestrutura para produzir mais. Não temos pessoal qualificado, não temos estradas boas, a carga tributária é altíssima, falta tecnologia. Como que nós queremos que o nosso pessoal, ainda que pouco qualificado, possa produzir razoavelmente? Não tem como. O motorista americano está lá com o seu caminhão bem aparelhado, cheio de tecnologia, as estradas são ótimas, eles são bem treinados, eles não colocam ninguém em risco, tentando não dormir para produzir mais, não precisa. O tempo está dentro do esperado. Imaginem o tanto que estamos atrasados, que se uma repartição pública precisa de um computador, ela tem que fazer uma licitação. Ela começa a fazer uma licitação quando o computador da época é um Pentium. Ela só consegue terminar essa licitação, fazer a compra e receber o equipamento quando esse equipamento da época já é o Core 7. E assim mesmo vai receber um Pentium 100 no máximo, porque foi o licitado. E olhe lá se a licitação não for fraudulenta. Tem mais essa. Mas tudo bem, o Brasil é um país lindíssimo. Tem praias belíssimas, uma natureza riquíssima. E como bem disse, caminha aqui em se plantando tudo dá. Ainda que não tenhamos como acumular esses grãos sem estragar, que não tenhamos estrada para transportar, que não tenhamos pessoal capacitado para fazer isso, enfim, Brasil é lindo. Isso lembra aquela piadinha, não é? Aquela que o pessoal falava que foram colocando as coisas nos países e quando chegou no Brasil colocou o que existia de melhor.
natureza linda, tudo muito bonito, não tinha catástrofes atmosféricas, não tinha neve, não tinha uma porção de coisas. E aí falaram assim, mas dá uma olhada no povinho que colocamos aqui. Mas não é nada disso que eu estou falando aqui, não. Temos condições favoráveis para elevar a nossa produtividade. Porém, falta modernizar as ferrovias, as hidrovias, os armazéns, os portos, os aeroportos, a telecomunicação e etc, e etc, e etc. Falta mesmo infraestrutura. Falta educar o nosso capital humano, que tem baixa qualificação e quase nenhuma habilidade técnica. Conhecimento tecnológico, então, nem pensar, esquece. Realmente, estão certos quanto à análise feita. A baixa produtividade do brasileiro está explicada. Não há como negar.